Nesta lição, vamos falar sobre gênero. Mas antes de falar sobre como escrever gêneros em quadrinhos, é importante ficar bem claro o que gênero significa nesse caso. A palavra gênero pode ser usada de mais de um jeito quando a gente fala em narrativa, quando a gente fala em escrita. Nós temos os gêneros narrativos clássicos, que eu mencionei lá na primeira aula, temos os gêneros textuais e por aí vai. Eu vou aqui usar o termo gênero da maneira mais popular, né? Ou seja, se referindo ao estilo ou categoria da narrativa. O que eu quero dizer com isso? Bom, de uma forma geral, se você pegar qualquer história, é provável que você vai conseguir detectar algumas características, convenções, digamos assim, que costumam se repetir em outras histórias parecidas. Pode ser o tipo de atmosfera, os lugares onde a história se passa, os tipos de personagens, os tipos de plot, a estética utilizada, entre outras coisas. Quando diversas dessas convenções são fáceis de reconhecer quando você está lendo ou vendo uma história, elas provavelmente formam um gênero. Então, o gênero é uma categoria de narrativa que reúne um certo número de convenções que são comuns nas histórias que fazem parte daquele gênero. Por exemplo, em quadrinhos de super-herói, é comum a gente esperar superpoderes, grandes batalhas, cenas de ação e uma estética mais estilizada e menos realista. Já uma HQ de terror costuma ter uma atmosfera mais sombria, se passar em locações mórbidas e que evocam morte, e brincar bastante com o que pode e o que não pode ser visto na cena. Numa ficção científica, é esperado elementos considerados científicos, como naves espaciais, tecnologia avançada, robôs, alienígenas e por aí vai. Quantos gêneros existem? Mais do que daria tempo de citar aqui em todas as horas do curso. E novos gêneros estão sempre surgindo a cada dia. Uma das convenções que muitos gêneros possuem é o tipo de ritmo da história. É esperado que uma história de ação tenha um ritmo mais acelerado, assim como é esperado que uma história de terror tenha um ritmo um pouco mais lento. Mas é claro que essas convenções não são regras rígidas. Você vai encontrar exemplos de histórias de terror com ritmo mais acelerado ou histórias de super-herói um pouco mais lentas, e assim por diante. E gêneros como sci-fi não têm o ritmo com uma convenção tão forte, então podem variar bastante. É claro que eu espero que você lembre da nossa lição sobre ritmo em HQ lá na sexta aula para entender o que eu quero dizer aqui. Nos quadrinhos, saber qual o gênero da sua história, ou pelo menos ter uma ideia de qual deles ele está mais perto, influencia em como você vai desenvolver o seu roteiro. Por exemplo, uma ficção histórica vai prezar por mostrar detalhes históricos, como prédios, locais conhecidos, pontos turísticos, tipos de pessoas, vestuário, etc. Então, dificilmente uma ficção histórica vai se passar toda dentro de uma casa, por exemplo. Até poderia, mas aí derrota um pouco o princípio do que é interessante numa ficção histórica, que é o leitor navegar pelaquele período histórico, né? E se passando em diversas locações, você vai ter que definir, né, os números de quadros adequados, né, para as páginas, para que a gente possa ter uma boa ideia dos arredores, se não em todos os quadros, claro, mas nos quadros relevantes. Um ótimo exemplo disso é a HQ Beco do Rosário, da Ana Keller, uma ficção histórica que se passa na Porto Alegre do século XIX. Note como os quadros possuem bastante atenção aos detalhes das paisagens, dos cenários e da arquitetura, porque é esperado que o leitor esteja interessado nisso, né, em grande parte, pelo menos. Quantas convenções iguais uma história precisa ter para ficar dentro de um determinado gênero? Bom, não existe uma resposta correta para isso porque ninguém fica contando, né? Em algum ponto sua história vai ter elementos o suficiente que colocam dentro de um determinado gênero. Né? Ou você pode conscientemente querer escrever dentro de um gênero. Isso é o que os autores profissionais costumam fazer. Nenhum deles sai escrevendo e depois descobre qual gênero escreveu. E também ter um elemento que é associado a um certo gênero não faz aquela história ser necessariamente daquele gênero. Vampiros, por exemplo, são bastante associados a histórias de terror, mas você vê vampiros em tudo quanto é tipo de história. Já houve romance com vampiros, já houve história de super-herói com vampiros, já houve comédia com vampiros, então há todos os tipos de histórias, ficção histórica com vampiros. Então, não é só associado ao terror. Então, não é porque tem um elemento que a gente associa a um gênero específico que aquela história faz parte daquele gênero específico. E justamente porque não existe uma regra sobre quantos dos critérios uma história tem que marcar para ser de um determinado gênero, é que nem sempre você consegue colocar uma narrativa em um gênero específico.
Às vezes a história tem elementos de terror, mas também de ficção científica. Pode misturar humor, os super-heróis e assim por diante. Ou pode ficar tão fora das convenções que a gente está acostumado que a gente nem consegue colocar dentro de qualquer gênero. Red Rocket 7, do Mike Allred, é um bom exemplo. Num primeiro momento parece uma HQ de ficção científica, porque tem aliens e clones. Só que também conta a história do rock and roll. Então, também é uma ficção histórica? Mesmo lendo a história até o fim, fica bem difícil saber se ela realmente pode se encaixar em algum gênero. De qualquer maneira, ela é bem recomendável. É muito comum que quem está começando ache que toda história que ele escrever tem que ser uma obra-prima original que nunca ninguém viu antes. Mas a verdade é que todas as histórias que podem ser contadas já foram contadas e bem antes de qualquer pessoa que você conhece que está vivo nascer. Vale lembrar que a humanidade conta histórias desde os tempos das cavernas, então é improvável que exista alguma coisa realmente inédita. O que existem são conceitos que nós, pessoalmente, ainda não conhecemos. Então eu acho importante que todo autor iniciante se ponha no seu devido lugar nesse sentido. Você vai criar ótimas histórias, não se preocupe. E é saudável tentar escrever a melhor história possível e histórias que fujam do lugar comum. Mas foque-se em fazer uma história que funcione, que cative. Não pense muito em superar os limites do que é possível na narrativa no começo, ou você vai acabar se frustrando porque ainda não conhece o suficiente para poder chegar lá. Digo isso porque eu já vi gente começando a escrever, querendo evitar escrever gênero por achar que isso de alguma maneira torna a história menor, digamos assim. Que se você escrever uma história de terror ou de super-heróis, você de alguma maneira está se inferiorizando narrativamente. Isso é uma bobagem. Primeiro porque boa parte dos maiores clássicos são histórias de gênero. Drácula, Frankenstein, Poderoso Chefão, Caça-Fantasmas. Eu poderia citar milhares de exemplos aqui, não só dos quadrinhos, mas também de filmes, de séries, de livros. E segundo porque os autores experientes, quando escrevem obras que desafiam gêneros, fizeram a lição de casa. São autores que já escreveram gênero muitas vezes, sabem como escrever e justamente por isso eles sabem como se desviar deles. Então, antes de querer escrever histórias que desafiam gêneros, seja humilde. Faça a lição de casa. Aprenda bem a trabalhar com gêneros. Aprenda a fazer um bom feijão com arroz antes de pular para pratos mais sofisticados. Em que gênero você colocaria aquela nossa história do leite? E a história que você criou na aula passada? Tente reavaliar essas duas histórias sobre essa ótica do gênero e veja o que descobre. Na próxima lição, vamos começar a aprender como escrever gêneros de ritmo lento. Te vejo lá.